Sim, para finalizar uma questão que eu acho importante, que é dos honorários. Normalmente, né, você pode ser contratado por uma câmara de mediação, ou, né, por uma instituição como a Federação, ou ad hoc. Normalmente, as instituições no Brasil têm optado por cobrança por hora, com horas mínimas. Você tem diversas tabelas pelo Brasil que tem, enfim, tem algumas recentemente aprovadas que são escalonadas, tem tabelas de valor fixo, normalmente com valor de hora mínima. No empresarial, tem uma prática que é mais cabível, que é você cobrar um êxito, né? Então, isso alguns mediadores nos Estados Unidos cobram também. E o êxito seria, obviamente, um valor fixo, porque se for uma porcentagem, alguém pagou mais, alguém pagou menos. Então, no caso de, sei lá, 1 milhão, eu vou cobrar X, e se tiver acordo, eu cobro mais X, as partes dividem. É uma maneira de cobrar criativa. Tem muito debate, né? Não, mas êxito, aí o mediador força o acordo, ele tem um incentivo para influir na vontade das partes. Eu acho que isso é verdade, mas não no mundo empresarial. Você está uma construtora com outra, uma seguradora com uma indústria, dois sócios que estão numa disputa, as partes são muito equilibradas, elas querem o acordo, ninguém vai deixar de zelar pelos seus interesses, porque tem um mediador tentando promover um acordo. Então, isso é só um ponto de debate. Eu queria dizer que no empresarial isso é um pouco diferente. Bom, acho que é isso que eu tinha para contar. Obrigado. Muito obrigado, doutor Diego Falec, por sua apresentação. Com a palavra, o doutor Ricardo Pires Dornelles. Os palestrantes e depois abrir para o debate, porque há uma complementação nas falas e é importante, nós teremos esse evento, o objetivo é exatamente dar essa publicidade do mercado empresarial, escutando, como vocês viram, o doutor Diego aqui, uma pessoa com uma excelente carreira, uma consistência no trabalho, que atua diuturnamente na área das empresas, em âmbito internacional, assim como a Gabriela, e depois escutarmos o doutor Watanabe, e depois abrirmos para o debate. Tá? Então, peço, se vocês quiserem já ir preenchendo, fazendo algumas perguntas por escrito, podem ir passando para a mesa. Tá? Obrigado. Então. Mais uma informação. E, no final, nós vamos fazer a assinatura do pacto. Que a gente o doutor André não chegou a comentar, mas a gente vai fazer a assinatura do pacto das instituições e com todos vocês da plateia aqui, que assinam junto conosco para esse marco, da não judicialização. Obrigado. Neste momento, convidamos a doutora Gabriela Asmar para a apresentação do mercado privado de mediação a partir da Lei 13.140 de 2015. Tem que adaptar para a minha altura, né? Diversidade. Bom dia a todos, é um prazer enorme estar aqui, principalmente porque eu me sinto absolutamente... Eu fico emocionada facilmente, tá? Isso também faz parte da diversidade. Então, por favor, não se impressionem, eu choro fácil, principalmente quando o sentimento vem, assim, em borbotões de dentro. E realmente é uma honra muito grande estar aqui compartilhando a mesa com pessoas que eu admiro tanto. Eu não vou fazer aquelas milhões de agradecimentos para tomar o nosso tempo, porque eu tenho muita coisa para falar, mas eu só queria dizer uma coisa que vem do coração e da cabeça também.
eu estou compartilhando uma mesa com as poucas pessoas de um universo, pequeno no Brasil ainda, de poucos mediadores que realmente são mediadores e sabem o que estão fazendo e com qualidade, mas, especialmente nessa mesa, estão as pouquíssimas pessoas a quem eu dedicaria um caso meu. Né? Não é falar, fulano é bom, fulano é maravilhoso, não sei o quê, mas usa para você. Né? Se eu tivesse um caso em que eu precisasse de um mediador, certamente as pessoas que eu escolheria seriam exatamente essas que estão aqui à mesa, que eu acho que são la crème de la crème, o top do top da mediação do que no mundo cabe ao Brasil ter de excelência. E normalmente são poucos. No mundo inteiro a gente tem poucos mediadores maravilhosos, poucos mediadores que, como o Diego mencionou, e eu acho que eu também sou uma das poucas pessoas que estão nesse grupo, acho que o Diego melhor do que eu, mas, enfim, vivem de mediação. Né? Eu digo para muita gente que eu vivo para a mediação há muitos anos. Desde que eu aprendi mediação nos Estados Unidos, em 98, eu vivo para ela. E, hoje em dia, eu tenho também a coisa mais linda da minha vida, que é minha filha, mas a mediação é minha filha mais velha. E eu me comprometi muito com essa luta, assim, eu não quero me comparar ao Dr. Kazu, que tem mais estrada do que eu, e mais conhecimento e mais influência, e que foi fundamental para essa história, mas eu também, do que me coube, do que eu pude, eu dei o meu melhor para que a gente hoje esteja aqui, numa casa como essa, com essa importância, falando desse assunto que até os processualistas hoje em dia se interessam, porque entrou no Código de Processo Civil, porque nós temos a Lei 13.140, que, a meu ver, podia ter sido muito melhor, mas também podia ter sido muito pior. E, no final das contas, ficou muito melhor do que nada. E que, a meu ver, na nossa cultura, de um país de direito positivado como o nosso, com todo o nosso histórico, que daria uma aula inteira para a gente falar aí de cultura, desde a nossa época de colonização e tudo mais, né, com todas as nossas heranças ibéricas, requer lei para tornar as coisas realidade no mundo jurídico. Né? Se o que não está no processo não está no mundo, se isso é verdade no mundo dos processualistas, né, na mediação a gente não tem processo, mas a gente tem cultura. E a nossa cultura vem muito da lei. Por isso, eu acho que essa lei realmente vai fazer, já está fazendo, mesmo antes de entrar em vigor, grande diferença no comportamento dos operadores do direito. E, com isso, eu vou até incluir aqui antecipadamente um ponto que o Ricardo me pediu agora, durante a nossa maravilhosa oportunidade de escutar o Diego. Ele me pediu para falar sobre se é importante o mediador ter uma formação jurídica. Né? O mediador, em princípio, não precisa ser advogado, não precisa ser nada, desde que tenha a confiança das partes e tenha o conhecimento de mediação, a capacitação adequada e tudo mais. Então, pode ser um engenheiro, pode ser um economista, pode ser qualquer profissional, e pode nem ser profissional quando a gente fala em mediação comunitária, mas, enfim, como, de alguma forma, principalmente a gente falando de conflitos empresariais, tá? Eu vou me ater aqui à questão empresarial, que é o que nos une. Como na questão empresarial a gente sempre está falando de eventuais acordos, desejados acordos, que precisam durar mais, muitas vezes, do que uma gestão numa empresa, né? A gente, como gerente, a gente, como executivo, como diretor e etc., a gente tem um mandato que pode ou não, mesmo sendo uma empresa familiar, pode ou não se estender no tempo. E o contrato precisa valer pela vida da empresa, que muitas vezes é maior do que a gestão de uma pessoa física. Então, a gente sempre vai precisar ter contratos legalmente exequíveis. Desculpe, Eduardo, eu sei que você não é advogado e é um excelente mediador, mas, mesmo não sendo advogado, você tem a humildade necessária para saber que os advogados precisam ser consultados e os contratos precisam ser juridicamente lapidados para que sejam exequíveis na eventual necessidade de execução. Por outro lado, e aí a gente vai ter sempre o direito, como o que a gente chama em mediação de melhores e piores alternativas à craseado negociação, que é o que parametriza o nosso mapa negocial. Né? Mas, mesmo quando a gente pensa nisso e, portanto, o conhecimento, o preparo jurídico do mediador, seja ele advogado, seja rábula, como é o caso do Eduardo,
a gente tem que ter em mente que é a efetividade da mediação, é a qualidade que a mediação imprime ao processo decisório das partes, como o Diego explicou maravilhosamente bem, e parte da minha apresentação o Diego já preparou, que era falar sobre por que muitas vezes a mediação funciona quando as negociações já não funcionaram, por melhores que fossem os negociadores. E com essa qualidade que a mediação unicamente imprime ao processo decisório, muitas vezes a gente não precisa de execução como precisaria se essa decisão fosse imposta por um terceiro, seja juiz, seja árbitro, seja a mãe entre os filhos dentro de casa, né? Seja o pajé da tribo, enfim. Toda vez, e eu já estou me antecipando aqui na minha apresentação, toda vez, e eu vou passar e depois eu volto, não tem problema nenhum, eu faço a apresentação para poder desfazê-la. O importante é atender ao público. Toda vez que a gente tem um terceiro que decide por nós, né, e aqui eu comparo o juiz, né, ele fica muito parecido com o árbitro aqui, com a diferença de que o juiz eu não escolho. Um dos dois escolheu ir ao judiciário, o outro nem isso escolheu. E a pessoa que vai decidir a minha vida, eu só vou saber depois da distribuição. Por melhor que seja o juiz, ele recebe das partes um recorte muito pequeno da realidade. Ainda por cima, esse recorte é filtrado por aquilo que a lei resolveu permitir que eu demande dessa voz do poder público que vem dizer onde fica a fronteira entre o meu direito e o do outro. E que, às vezes, não tem nada a ver com a nossa realidade negocial. Principalmente no mundo em que a gente vive, em que a realidade da sociedade, a tecnologia, as nossas imensas possibilidades de fazer novos negócios são absolutamente descoladas da velocidade do legislativo e do judiciário. O judiciário por abuso, o legislativo por outros motivos que é melhor a gente não comentar porque deprime. Mas, enfim, chegando ao judiciário, esse juiz vai tomar uma decisão imponível sobre as partes com o pouco que ele sabe sobre a realidade delas e baseado num pedido que já ficou obsoleto na sua nascente. O pedido, do momento em que ele é feito, não significa que as partes não continuam fazendo negócio e negociando ao longo do tempo, porque elas precisam operar. E o negócio de nenhuma empresa é brigar, né? A menos da empresa de advocacia, claro. Todas as outras empresas, clientes dos advogados, elas precisam ter um negócio operante, senão elas quebram. Não dá para ficar esperando 10, 12 anos, 100 milhões de processos andarem. Então, isso continua a evoluir, a inicial ficou congelada no tempo. Quando houver uma solução, com sorte dali a 8 anos, como disse o Eduardo, em média, ou foi o André, não sei, o André, 8 anos é uma eternidade para um processo, para um sistema operacional, para um ciclo operacional. Não dá para esperar. Então, na melhor das hipóteses, a gente vai ter uma solução que já não tem mais nada a ver com a nossa necessidade. A arbitragem, ela é um pouco melhor, assim, com todo respeito à arbitragem. Primeiro, porque você escolheu quem vai decidir, já é uma pessoa que já conta com a sua confiança, com legitimidade. Segundo, porque é uma pessoa mais técnica. E terceiro, porque ela tem, na melhor das hipóteses, no grupo especial, como eu digo, né, que a gente tem no Brasil um grupo especial de árbitros, que são os bambambãs desde que a arbitragem começou a pegar no Brasil. E a gente tem um grande grupo de acesso de várias pessoas da segunda geração que pretendem participar do grupo especial. Então, mesmo que você tenha o melhor árbitro do mundo, né, ele é um decisor que vai operar, em termos de lógica, muito parecido com o que faz o juiz, com a diferença de que ele tem menos processos para cuidar e, consequentemente, mais tempo para cada processo e, logicamente, a confiança das partes, tudo isso junto gera uma decisão de melhor qualidade. Não obstante, tanto num caso quanto no outro, o processo negocial relacional das partes, que na origem é a negociação, já não existe mais. As partes se falam apenas pelos advogados, que fazem um recorte muito pequeno, jurídico, da situação. Quando a gente passa para os métodos que a gente trabalha com mais liberdade, que são métodos novos na nossa cultura, mediação e conciliação, sobretudo,
a gente tem a negociação, o processo decisório permanece com as partes. X e Y continuam sendo decisores do seu próprio destino. Só que a conciliação, como a gente conhece no Brasil, porque se a gente traduzir outra coisa, se a gente falar em conciliation ou em conciliação, a gente está falando de outras metodologias que não são o que a gente chama de conciliação no Brasil. Mas eu não vou poder entrar nessa profundidade. Fato é, o conciliador, da maneira como a gente conhece, ele também olha para o problema, ele olha para o processo. E um bom conciliador, que tem conhecimento do assunto e algum tempo para trabalhar com as partes, para gerar um processo decisório esclarecido, para que elas possam decidir se aceitam uma determinada solução gerada ali naquele ambiente, ou se vão esperar o juiz decidir a causa, na melhor das hipóteses, ele vai dizer para as partes assim, olha, vocês podem decidir mais ou menos assim agora, ou vocês podem esperar tantos anos para que se tenha uma decisão mais ou menos assim mais adiante. Porque ele ainda está muito vinculado ao processo. E o processo, muitas vezes, é o problema. Né? Eu digo, fisicamente, quanticamente, a gente tem, no processo, tudo o que há de pior naquela situação. Houve, lá atrás, em abstrato, uma previsão legal do que pode ou não pode fazer, que é a lei. Um pouco menos atrás, no passado, um problema que a gente tenta enquadrar naquela previsão em abstrato da lei, e tudo isso fala de problema, tudo isso fala do que não deu certo. Se tivesse dado certo, ninguém chegaria a um terceiro interventor, seja mediador, conciliador, árbitro, juiz e muito menos advogado. Né? Nem aos advogados se chegaria se você já tivesse conseguido saber quem está certo, quem está errado, quem paga, quem recebe. Se a gente está diante de um terceiro que intervém, é porque a gente ainda não sabe qual é a solução, por simples lógica. Então, quando o conciliador também olha para o processo e tenta dividir o bolo, saber qual é o ângulo, quem fica com que fatia, ele não está mudando a lógica do processo decisório. Só muda a lógica do processo decisório esse interventor, mediador, que vai trabalhar com um copo meio cheio, em vez de trabalhar com um copo meio vazio. Porque o trabalho do mediador, eu não quero repetir a apresentação maravilhosa do Diego, mas só para passar para a próxima etapa, o trabalho do mediador é fazer com que X e Y sejam melhores negociadores. E, consequentemente, esse processo decisório negocial seja potencializado à sua máxima potência. Com isso, eu consigo ter um processo em que tanto eu posso trabalhar com o desbloqueio de questões conflituosas, quando as partes... O conflito a gente define como aquilo que acontece a partir do momento em que as pessoas não conseguem mais evoluir num diálogo. Porque a confiança foi quebrada, porque tudo que eu disser vai ser usado contra mim. Eu posso até falar, mas isso não é um diálogo. Eu posso até ouvir, mas isso não é um diálogo. Porque é um processo de ouvir para rebater. É um processo de exclusão, necessariamente. Como é, não diferente, toda negociação baseada em barganha. Então, quando eu estou numa situação de conflito propriamente dita, eu preciso de um terceiro, que é o que vai, no dizer de Einstein, mudar as possibilidades de solução. O Einstein dizia assim, é impossível se resolver um problema com a mesma lógica que se usava quando se criou o problema. Então, se você está pensando problema, 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 dali não vai nascer solução. Né? Para a gente ter solução, a gente precisa ter um ingrediente novo que mude toda a física daquele processo de gestação de decisões. E esse elemento novo é o mediador, que, por ser neutro, especialmente porque ele não está ali para julgar, ele pode até no final, como a gente conversou bastante no jantar de ontem, ele pode até no final emitir uma opinião que é nada mais, nada menos do que, como eu chamo, a extrema unção de um processo de mediação. Se no final de um processo em que o gap negocial se configura intransponível, o mediador pode, legitimamente, usando tudo aquilo que ele ouviu durante todo o processo negocial, inclusive sob confidencialidade entre as partes, porque esse é um grande fermento do bolo da mediação, o mediador pode conversar separadamente com cada lado
e com seus advogados, e com os advogados em separado, e com as partes em separada, se os advogados permitirem, sob confidencialidade entre as partes. Porque ele não está ali para decidir, então não há necessidade de contraditório e ampla defesa. Ele tem essa liberdade porque ele tem a confiança de todos e porque ele só pode gerar uma solução imponível, um acordo, se todos tiverem concordado. Então, ele pode fazer esse trânsito e, nesse trânsito, ter conhecimento de informações, que é o que eu chamo... Eu vou passar aqui, depois, se for necessário, eu volto. Desculpa, aqui. Eu chamo esse... Vou voltar para cá. Essa oportunidade de negociação privada, de mapeamento do conflito com um nível de detalhes que jamais seria possível numa mesa de negociação. Então, nesse quadro, a gente tem o que eu chamo de mapa do conflito, que é a porção de realidade que atende a parte X, dentro das possibilidades de X, e a mesma coisa para Y, com uma interseção que é matematicamente comprovável. Toda vez que eu tenho um processo de busca de solução com alguém, seja com ou contra, né, seja no judiciário brigando com essa pessoa, seja num processo negocial tentando co-construir uma solução, não importa, se de alguma forma eu busco envolver essa pessoa na solução do que eu preciso, é porque essa interseção existe. Existe uma interdependência que é o que configura a interseção do mapa negocial. E todas as vezes em que eu tenho um processo adversarial, um processo em que alguém aqui, seja um J de juiz, seja um A de árbitro, toda vez que alguém de fora vai decidir quem está certo e quem está errado, a lógica argumentativa sempre me traz para as bordas mais extremas, mais excludentes desse mapa. Por simples lógica. Eu preciso dizer para esse juiz que eu estou certo e ele está errado, porque o juiz vai decidir quem está certo e quem está errado, e só um pode sobreviver. Então, não tenho como dizer para o juiz, olha, eu também errei, vamos buscar uma solução com a qual todos possamos coexistir. Isso não existe na lógica adversarial. Por outro lado, na lógica da mediação, em que o terceiro, neutro, como a gente viu naquele quadrinho anterior, né, está abaixo das partes porque não decide, eu posso virar para o outro lado e pensar em o que eu posso propor que o outro lado vá aceitar. Eu não preciso convencer o mediador, eu preciso convencer o outro lado a aceitar aquilo que eu estou pedindo. Então, o meu raciocínio é diametralmente oposto, por simples lógica, mesmo que o mediador não seja tão bom quanto esses que estão aqui. Simplesmente por ser uma pessoa que intervém para o todo, em função do todo, para gerar uma solução que todos possam aceitar, mesmo que não seja a melhor solução maravilhosa que cada um sonhou individualmente. Mas que no final, e no mundo empresarial é isso que acontece na maioria das vezes, você tenha cada parte ciente de que conseguiu a melhor solução possível. Pode não ser um mar de rosas, pode não ser tudo o que cada um sonhou individualmente, mas o melhor possível. É isso que a gente busca numa mediação. Às vezes é um perde menos, perde menos. A gente gosta de uma expressão que é meio clichê, que fala em ganha-ganha. Mas ganha-ganha, muitas vezes, é uma questão de percepção em relação àquilo que você poderia ter perdido num processo adversarial, sobretudo o tempo. O tempo também é um dos parâmetros que povoam essas margens do que eu chamo de mapa negocial. Tempo, dinheiro, imagem de mercado, enfim, e outras coisas mais que o Diego já tratou. Então, aqui eu trouxe um exemplo bem concreto de segurador e segurado, porque nos Estados Unidos, esse mercado das seguradoras foi o principal propulsor da mediação empresarial, por um fato muito interessante, muito típico dessa indústria, que é o negócio da seguradora é pagar. Mas ninguém quer pagar muito, e todo mundo quer receber muito. Então, como é que a gente faz? No caso dos seguros sob medida para grandes empreendimentos, a mediação é muito fácil da gente entender por que é tão bom para a seguradora, não que ela, não estou falando da seguradora como parte, mas a seguradora como interventora de um processo no qual o seu cliente, o segurado, é parte. Simplesmente porque, quando você vai para uma negociação barganha, ou quando você
pelo processo arbitral, inclusive, ser tão caro, ou o judicial ser tão demorado, você tenta evitar cruzar essa fronteira. Então, você vai postergando a busca de solução até um ponto em que a putrefação é tal que não dá mais para esperar, porque o negócio não anda, porque se perde milhões a cada dia em que esse bloqueio negocial opera efeitos. Quando você demora tanto, você já está aumentando o valor do prejuízo. Estou falando de grandes empreendimentos, né, sobretudo, que isso é potencializado. Mas mesmo operações de um dia a dia, né, é que nem uma doença no nosso corpo. Quanto mais a gente demora para buscar a solução, maior é o problema e, às vezes, irreversível. É exatamente igual ao conflito. Aliás, muitas vezes eu comparo conflitos a câncer, né? As células cancerígenas, elas são mais fracas do que as saudáveis, mas elas muitas vezes ganham a briga porque se proliferam rápido. É exatamente esse o ponto de virada. Você precisa cuidar de eliminar aquela mutação do padrão vibratório das células, enquanto elas não têm progressão geométrica suficiente para crescer mais do que a saúde. É igualzinho a situação de conflito e, portanto, estou falando de diálogo nos negócios, nas relações que a gente precisa trabalhar em conjunto. Então, se a gente tem um processo, uma busca de solução mais rápida, você já está diminuindo o tamanho do problema. E para a seguradora, que no final das contas vai pagar a conta, tão melhor. Segundo, quando você está numa mesa de negociação em mediação, a gente vai tratar, e aí eu vou voltar aqui na minha apresentação bastante, é o que eu chamo de processo avatar da negociação, né? Fazendo um parêntese grande, depois eu volto para o ponto onde parei. Quando a gente tinha o Charlie Chaplin como sendo o suprassumo da indústria de entretenimento, né? A população, a expectativa de entretenimento da sociedade era bidimensional, era preto, branco e mudo, e todo mundo botava a sua melhor roupa para ir ao cinema, porque era o melhor que existia. Só que a indústria foi evoluindo, não sei se vocês viram um filme que eu amei, chamado O Artista, que é a história de um ator muito famoso na época do cinema mudo, que se recusava a falar e, consequentemente, perdeu o emprego. Aí ele encontrou uma outra maneira de se reinserir no mercado, mas a indústria foi evoluindo, foi incluindo voz, foi incluindo cor, foi incluindo outros efeitos, até que a gente chegou em Avatar, que foi o primeiro filme em 3D em escala comercial. Porque antes a gente tinha 3D pontual, mas era muito caro, né? Era muito caro você ter um cinema 3D. Quando chegou o Avatar, e isso tomou uma dimensão que elevou a expectativa do seu cliente, né, cinéfilo, todos os outros filmes do mesmo nicho de ação já vêm em 3D por definição. Porque se não vierem, não tem mercado. Porque se elevou a expectativa dimensional. É exatamente o que a mediação faz com os elementos de uma negociação. Em mediação, a gente não trata apenas das margens legais, apesar delas serem fundamentais. Elas nunca vão deixar de ser fundamentais. Mas tem muito mais coisa envolvida num processo que é fundamental para que se tenha uma solução operacional, operacionalizável, satisfatória, que realmente resolva os problemas e crie novas oportunidades de negócio, para que aumente a saúde e não a doença. Então, quando a gente volta para esse mercado, depois de saber que existe os muitos Ds de uma negociação, conscientes disso, a gente não pode mais ficar satisfeito com uma solução que simplesmente parte o bolo. A gente quer expandir, a gente quer entrar com fermento. Obrigada. 5 minutos. Bom, então, esse quadrinho daqui também é útil para a gente pensar nesse processo, principalmente quando a gente fala com advogados. Eu gosto muito de usar esse quadrinho, porque eu gosto muito da matemática, não sei se deu para perceber. Eu estudei engenharia antes de fazer direito, e depois virei mediador, enfim, coisas da vida. Mas, quando a gente olha matematicamente, para o que nos interessa está no vértice vertical e o que interessa ao outro no horizontal, fica mais fácil da gente entender que a lógica da competição, ela é, com toda a vênia, medíocre. Medíocre no sentido, não, ela é necessária, né? Porque até para a gente, a principal fronteira negocial é
o que acontece se eu não conseguir um acordo. E isso mora no processo, isso mora na efetividade da justiça. Então, eu preciso ter a justiça e o potencial de utilizá-la para poder ter uma boa negociação. Para saber o valor da negociação, eu preciso saber o quanto custa o plano B, né? Mas, quando eu estou num sistema de competição, eu estou pensando só no meu. Só importa aqui, em alto nível, o meu interesse. E o outro é como se ele não existisse, como se ele não importasse. Morreu, morreu antes ele do que eu, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro. E quando eu vou para a colaboração, que em princípio parece uma coisa meio poliana, né? A gente normalmente fala, mas aí eu preciso entregar, vamos fazer uma conta de chegar. Não, em mediação a gente não fala em conta de chegar, porque a gente está trabalhando com mais dimensões. Então, a colaboração que a gente trata em mediação, ela não deixa de levar em conta tudo aquilo que eu continuo querendo quando eu vou para uma briga. Na mediação, eu também quero ganhar. Todo mundo quer ganhar. Seria ingênuo a gente achar que alguém vai para a mediação porque quer o bem do outro. A gente vai para uma mediação porque a gente quer o melhor para nós mesmos, egoisticamente, sim. Só que a gente também pensa no quanto o outro é importante. Se eu matar a galinha dos ovos de ouro, não importa se eu tenho 10 ovos hoje, amanhã eu não vou ter nenhum. Então, se eu exaurir a capacidade da galinha gerar ovo, para eu achar que eu ganhei agora, amanhã eu tenho que comprar uma nova galinha que vai custar bem caro. E essa, muitas vezes, é a nossa relação com os fornecedores, né? Então, a mediação, de um modo geral, vamos dar um salto mortal aqui, simplesmente é uma questão de sobrevivência. E essa frase também não é nova, de Vitor Hugo, né? Mas ela não podia ser mais atual, né? Não há nada mais poderoso do que a ideia cujo tempo chegou. O tempo da mediação chegou, não porque a gente é mais inteligente do que as outras gerações, não porque a gente é melhor ou mais bondoso, talvez muito pelo contrário, simplesmente porque é necessário para a vida sobre a Terra. Não é uma questão, isso eu falo porque eu já trabalhei, inclusive, com mediação escolar, com criança pequena, e com mediação empresarial, eu falo com todos os públicos. Eu já trabalhei dentro de prisão, trabalhando com os prisioneiros dentro de uma cela. Para toda a humanidade, simplesmente é uma questão de sobrevivência. O modus operandi anterior, em que a gente achava que a gente conseguia ganhar e manter o ganho por muito tempo, simplesmente já se provou falacioso. A gente pode até ganhar um processo judicial, mas muitas vezes a gente perdeu muito mais do que a gente conseguiu ganhar. O processo judicial é importante, sempre será, exatamente para a gente não precisar chegar lá. Então, quando a gente precisa ter jurisprudência, é claro que a gente vai ter que ir para o judiciário. Quando a gente está lidando com um terrorista, como dizia Indira Gandhi, com terrorista não se negocia, é claro que eu preciso ter a imparcialidade do Estado, dizendo quem está certo e quem está errado. É claro que eu preciso ter a efetividade de um poder coercitivo, exatamente para fazer valer aquilo que eu contratei, porque ninguém é bonzinho. Tudo isso é verdade e sempre será. A questão é que, cada vez mais, eu preciso não precisar chegar lá. E a resposta está na mediação. Então, eu espero que façamos bom uso da mediação. E preciso dizer para vocês que a gente sempre acha que a grama do vizinho é mais verde, mas, no Brasil inteiro, o Rio Grande do Sul é considerado um dos primeiros polos de desenvolvimento, e não por acaso, e muito graças ao Ricardo Dornelles, que está na mesa, talvez o Ricardo Dornelles, que está na plateia também, a OAB do Rio Grande do Sul foi a primeira a ter uma comissão exclusivamente de mediação em todo o Brasil, e a do Rio de Janeiro foi a segunda. Então, a gente procura acompanhar o que há de melhor e estamos aí para os próximos capítulos. Foi um prazer. Muito obrigado, doutora Gabriela Asmar, por sua apresentação. Dando prosseguimento, convidamos agora o professor Kazuo Watanabe para a sua apresentação. Senhor presidente, colegas de mesa,
Eu não vou falar sobre mediação, porque os dois professores já disseram, são os maiores especialistas do Brasil. Eu vou dizer sobre algumas estratégias políticas, né, para fazer vingar a mediação. Na Fiesp, em São Paulo, há cerca de 5 anos, ao tempo em que o presidente Paulo Scaff era presidente só da Fiesp, e Fiesp estava sob a presidência de uma outra pessoa, nós organizamos a Câmara de Mediação. E com a crença de que, organizada a Câmara, com a estrutura que a Fiesp tem, nós iríamos encontrar clientes para o serviço que nós estamos ofertando. Pois bem, olha, todo mundo envolvido, o ministro Sidney Sanches, a ministra Ellen Grace, né, vários mediadores, especialistas nessa área. Inaugurada a Câmara, parecia o cemitério do Dorico Paraguaçu. Inauguramos a Câmara, mas não tinha cadáver para enterrar. É uma coisa incrível, né? Por que isso? Na Câmara da Fiesp, que tem, junto com o Ciesp, 10 mil indústrias filiadas, né? Oferecemos o serviço, mas ninguém acreditou. E é um preço baratíssimo, não era preço. O Diego sabe que a tabela de honorários lá da Fiesp, atualizada recentemente, era das mais baratas. Mas aí nós chegamos à conclusão de que faltava a cultura da mediação. E isso eu acho que está acontecendo. A professora Gabriela disse muito bem, chegou o tempo da mediação, né? Nós estamos realizando um evento como esse, de lançamento do Pacto pela Não Judicialização, mas a gente nota que a presença, né, ainda que atrai, quer dizer, eventos assim, atrai quem quer praticar a mediação, mas não quem quer se valer da mediação para solucionar o conflito. Realizamos em 4 de novembro, há poucos dias atrás, um seminário na Fiesp. Nós conseguimos reunir, em pouco tempo, 120 pessoas, mais ou menos, mas o público era constituído só de pessoas que querem praticar mediação. Então, ao encerramento do evento, nós perguntamos para nós mesmos e para o público em geral, por que está acontecendo isso? Porque falta... Mais perto. Está bem, está bem. Então, essa é um grande desafio que nós estamos vivendo hoje, né? Nós temos que mostrar para os futuros clientes da Câmara as vantagens da mediação, né? É como o professor Diego falou, quer dizer, o advogado da causa, o advogado que está assistindo a um cliente, ele diz, para quê eu vou precisar de um mediador, né? Isso realmente, o que está acontecendo? Para um dirigente da Fiesp, nós apresentamos o projeto, ele disse, não, está muito bonito,
Mas eu não preciso de mediador, ele diz. É o grande líder, né? Diz assim, se tiver um problema, eu negocio com a parte contrária. Se a parte contrária eu não consegui entrar em entendimento com a parte contrária, contrato o advogado, vou ao juízo. Essa é a mentalidade que nós temos atualmente. Então, a grande estratégia é como criarmos a cultura da mediação, né? E eu acho que o pacto pela mediação, eu acho que é uma solução. E foi acreditando nisso que nós lançamos, em novembro do ano passado, o Pacto pela Mediação, e este ano, no Recife, também com grande sucesso, né? Mas a gente percebe que o empresariado, né, entende, assim, racionalmente, a vantagem da mediação sobre os meios contenciosos, os adversariais de solução de conflito. Mas quando ocorre na prática o conflito, ele não sabe como fazer, como procurar. Eu tenho a impressão que nós temos que trabalhar junto aos advogados das empresas, talvez, não só junto aos empresários, né? E os advogados das empresas ainda não acreditam, como diz o Diego, na vantagem na mediação. Então, o Pacto pela Mediação, que foi lançado em 1984, há 30 anos atrás, nos Estados Unidos, pelo CPR, né? Tem esse foco, quer dizer, não só lançar o apelo às empresas, né, de modo geral, como também aos advogados. E o pacto do CPR hoje tem cerca de 4.000 grandes corporações, né, que subscrevem, apoiam e praticam a mediação, e mais de 1.500 escritórios de advocacia. Esse, eu acho que é o grande foco que nós temos que... né? E se fala muito aqui mesmo o pacto pela não judicialização. E lá em São Paulo adotamos o termo pacto pela mediação. Eu acho que são expressões sinônimas, mas o que nós temos que entender é que esse pacto não está privilegiando apenas a solução do conflito pela mediação, mas está privilegiando, antes da mediação, o tratamento, né, das relações, dos problemas ocorrentes, antes que os problemas se transformem em conflitos. E por isso mesmo, o pacto, esse pacto repete, né, são as mesmas expressões que nós usamos no Pacto pela Mediação lá em São Paulo. Diz o seguinte: assumimos o compromisso de adotar interna e externamente práticas afinadas com métodos consensuais de solução de controvérsia, tais como a negociação, a conciliação e a mediação, quando apropriadas, com o objetivo de estabelecer e aprimorar constantemente processos de gestão e resolução de conflitos. A parte de gestão de disputas se coloca antes da resolução. E essa parte mais importante é que muitas empresas norte-americanas, signatárias do pledge, do CPR, praticam. E consiste em tentar
internamente identificar os problemas, né, existentes, para evitar que esses problemas se transformem em conflitos. No Brasil, algumas empresas já adotam essas práticas. Quando do lançamento do pacto em São Paulo, até por sugestão do Dr. Diego, nós organizamos um seminário sobre a seguinte pergunta: assinei o pacto, e agora? E aí, então, nós convidamos alguns escritórios de advocacia para relatar suas práticas e algumas empresas que já adotavam alguns métodos de gestão de conflitos. Como, por exemplo, o Banco Itaú relatou a sua experiência. Eu tenho a impressão que o Walmart também adota também algumas práticas. E nos Estados Unidos, General Electric adotou esse modelo, né, que ele deu o nome de resolução antecipada de disputas, e conseguiu uma economia muito grande, né, em termos antes que os problemas se transformassem em conflitos, né, a empresa já procurava solucionar. O Banco Itaú relata que adota essa prática para evitar que alguns problemas com seus correntistas, que são seus clientes, né, se transformem em conflito e isso leve à ruptura da relação com a empresa. E para a empresa interessa a continuidade do relacionamento. Então, antes do conflito, procura chamar o correntista e soluciona o problema na medida do possível. Se chegar à conclusão de que realmente só por meio da solução de conflito é possível, então não há acordo. Mas com isso, eu acho que consegue resolver mais de 70%, 80% dos problemas, né? Então, esse pacto que está sendo lançado hoje é muito mais do que a evitação da judicialização do conflito, né? É evitar que problemas se transformem em conflitos, né? Isso está dito expressamente no documento que está sendo apresentado aos senhores, né? Eu acho que o movimento tem que prosseguir para ver se consegue maior número de assinaturas, inclusive dos escritórios de advocacia, que eu acho que é extremamente importante. Mas o que eu gostaria de ressaltar é que o marco regulatório que nós temos hoje, eu já mencionei, são praticamente, esse marco regulatório forma um microsistema, né, de mediação, microsistema de leis que regem a mediação, que são a Resolução 125 do CNJ, a lei de junho deste ano, que é a 13.140, e o novo Código de Processo Civil. Os pilares dessas três leis, do marco regulatório, eu diria que são os seguintes, principalmente levando em conta aquilo que ficou estabelecido na Resolução 125. A Resolução 125 rompeu com um paradigma de serviços judiciários. O clássico paradigma de serviço judiciário é o da resolução contenciosa de conflitos. Facultativamente, né, como uma espécie de outorga, né, alguns juízes estavam ofertando também serviços de mediação ou de conciliação. A resolução
tornou a oferta desses serviços não contenciosos, né, de solução não contenciosa de conflitos, uma oferta obrigatória, o que era antes facultativo. E a resolução diz expressamente que o judiciário, os órgãos do judiciário devem ofertar todos os meios adequados de solução de conflito de resolução de conflitos e não apenas os processos contenciosos. Este é um pilar extremamente importante, que é a mudança do paradigma do serviço judiciário até então adotado. O segundo pilar, que eu acho extremamente importante, é o da qualidade do serviço a ser ofertado. Até então, o judiciário vinha ofertando serviços de mediação, de conciliação, sem exigir a capacitação das pessoas que praticavam a conciliação. Hoje, não se pode fazer mais isso. A capacitação é requisito impostergável. O próprio Código de Processo Civil, o novo, e a própria lei, né, a própria lei de mediação, diz isso expressamente. Isso em relação à mediação e à conciliação praticadas no judiciário. Em relação à mediação extrajudicial, a lei não fala em capacitação obrigatória, mas fala em serviço de qualidade. Quer dizer, a pessoa capacitada para... Aí vem o problema de saber quem vai controlar a oferta de serviço de mediação no setor privado. O CNJ não tem competência para isso. E eu temo que estejam sendo organizados vários serviços ou pessoas que querem ganhar dinheiro, né, e que talvez não tenham a mesma a qualidade que se requer. Né. Então, o setor privado, né, deve tentar se organizar através de FEComércio, as federações de indústrias, através da OAB, de associação, inclusive de outras categorias profissionais, estabelecer uma certa vigilância para que não se repita o erro que já cometemos no passado, né, em relação à mediação pré-processual obrigatória na área trabalhista, né, que sucumbiu em razão de inúmeras irregularidades, né, práticas inadmissíveis que ocorreram, o que levou o Supremo a declarar a inconstitucionalidade dessa lei de mediação prévia. Esse é o grande risco que eu estou antevendo e nós temos que tomar esse cuidado. Eu tenho a impressão que a vigilância, por exemplo, da Ordem dos Advogados vai ser fundamental nesse ponto, né? E de todas as instituições envolvidas, né, públicas e privadas, sérias, que estejam envolvidas nisso. Mas o que é fundamental nisso é que, sem que haja participação da sociedade civil, como está ocorrendo na manhã de hoje, a mediação não vai emplacar. Já tentamos repetidas vezes ao longo da história do Brasil, no início, na abertura, na sessão de abertura, mencionei a nossa Constituição Imperial, né, de 1824. Por que não emplacou aquela norma que eu acho que adotava uma política pública muito generosa de tratamento de conflitos, que exigia a conciliação prévia antes do início de... Porque houve utilização política, né, inadequada da figura do juiz de paz,
senhores sabem que no Império houve essa disputa entre os liberais e conservadores, né? E a figura de juiz de paz. O juiz de paz era um instrumento que os liberais queriam utilizar para a descentralização do poder político. Mas quando os conservadores ganharam a disputa pelo poder, praticamente morreu a instituição. Então, nós temos que evitar que a mediação seja utilizada para fins políticos, e existe esse risco, e eu percebo, inclusive, dentro do judiciário, disputa entre facções, entre grupo de ministro tal, com um grupo de desembargadores tais, etc., etc. Então, essa é uma vigilância que a sociedade civil vai ter que estabelecer. Para concluir, eu diria que a sociedade civil, adotando aquela recomendação do desembargador Nalini de São Paulo, tem que se conscientizar de que a justiça é uma obra coletiva, no sentido de que não depende somente do poder público, do Estado. Ele, no artigo que publicou na Folha de São Paulo, sob o título Justiça é obra coletiva, ele sublinha, eu vou pedir permissão para ler essa frase, ele diz assim, que a justiça é obra coletiva e edificar uma cultura de pacificação não atende exclusivamente à política de reduzir a invencível carga de ações cometidas ao judiciário. O aspecto mais importante é o treino da cidadania, a ter maturidade para encarar seus problemas com autonomia, situação muito diversa da heteronomia da decisão judicial. Quer dizer, no fundo, ele diz, a sociedade tem que tentar resolver os conflitos por si mesma. Isso é extremamente importante e a organização de câmaras de mediação atende a essa filosofia. Então, sucesso a todos. Eu espero que a Federação tenha todo êxito no lançamento do pacto e vamos juntar tudo isso pelo Brasil afora para ver se a gente forma a cultura da mediação. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, professor Kazuo Watanabe, por sua apresentação. E agora, para dar prosseguimento, o moderador deste debate, doutor Ricardo Pires Dornelles, moderador do debate, com a palavra. Bom, que espetáculo poder escutar, né, aqui pela manhã, todas essas reflexões. E aqui eu queria agradecer a nossa querida amiga, além de competente, de um grande coração, a Gabriela, né, que ao longo desses, acho que desde 2000 a gente vem junto nessa caminhada, fazendo mediações, dando cursos, e o Diego, com seu brilhantismo também, e uma experiência vasta, né, na área de empresas, foi isso que nós pensamos para refletir nesse momento, né, já que queremos, né, aqui pela Federação criar, né, um ambiente com muito profissionalismo, né, e que possa realmente nós montarmos um quadro de mediadores que possamos atender a sociedade. E ontem, nós conversando com o Dr. Watanabe, né, e todos nós, nos questionamentos aqui, por que a mediação não emplacou ainda? Porque se é algo que a gente, quando leva nas instituições, e aqui o nosso querido Dr. Armando Burdi, né, que é nosso jornalista e colega do advogado, que tem procurado propiciar, né, nos debates na televisão, na mídia, de uma forma geral, conduzindo, né, esse processo, inclusive na esfera governamental. E sempre é aceito, né, todo mundo adere a isso e gosta.
mas por que não a sociedade não vem? Né? E normalmente quando a gente promove seminários, e esse é o primeiro de tantos que vamos realizar nos próximos anos, né, assim como cursos de aperfeiçoamento para a mediação, percebemos que normalmente a plateia é composta por pessoas que querem ser mediadores, ou já são mediadores, ou estudam mediação. Né? E aqueles que poderiam usar a mediação, raramente estão presentes. Né? E aí o nosso desafio, que começou em 2006, 2007, dentro do OAB Gaúcha, né? E aí, como a Gabriela colocou, né, começamos juntos, né, depois lá no Rio também. E foi... eu saí até para atender aqui a nossa liderança LAMAC, né, que quem foi que nos deu todo o apoio aqui no OAB do Rio Grande do Sul, e agora esperamos, a partir do ano que vem, no Conselho Federal, como presidente nacional, também tem essa convicção que devemos levar a mediação, entendeu, para o Conselho e trabalhar isso com os advogados. Fortemente essa construção, né, doutor Watanabe? Porque acreditamos que é por aí que pode ter essa sensibilidade do advogado entender, né, como se trabalha com a mediação, os resultados que tanto se fala, né, da agilidade, da questão da confidencial, dos resultados efetivos que percebemos, né, nos atendimentos, né, mas esse temor de que a mediação estaria tirando o mercado de trabalho dos advogados, que é um temor sempre presente em todos os lugares onde a gente participa. Né? Então, mostrar essa nova maneira, né, de trabalhar, de advogar, né, de levar resultados para a sociedade. Então, claro que é sempre um aspecto que estamos refletindo, né, discutindo, mas, historicamente, existem alguns problemas. Bom, eu gostaria, então, de abrir, né, acho que o doutor André quer fazer uma fala, inicialmente, mas para alguns questionamentos, né, que vocês possam trazer aqui para os nossos palestrantes, né, que a gente possa conversar e depois a assinatura do pacto, né? Então, se alguém quiser fazer por escrito ou por microfone, está aberto aí. Doutor André. Doutor Ricardo, obrigado pela palavra. Inicio por agradecer as brilhantes manifestações dos nossos painelistas, doutora Gabriela, quem não conhecia ouvindo falar, ao doutor Diego, ao nosso brilhante, sempre professor Kazuo Watanabe. Três colegas que encarnam de uma maneira muito importante um momento significativo de avanço da mediação. Só o apoio que teremos pelo empurrão, por assim dizer, que nos traz o Código de Processo Civil vindouro e a recente lei, evidenciam talvez o tsunami que significa a mediação neste momento no nosso país. Num momento, inclusive, tão delicado da nossa vida político-jurídica, com tantas dificuldades profundas no nosso país, uma cultura realçada, como os senhores trouxeram a nós aqui, é fundamental. Não é mais momento, não há mais condição social local e internacional que não passe por soluções consensuais. O consenso é sempre a solução mais inteligente. A preocupação que todos externaram no sentido de que há um receio de que a estrutura, ou estejamos com ela nos preparando para receber as mediações, não corresponda ao real acesso do interesse dos empresários, da população de um modo geral, não deve nos assustar nem nos desanimar. E para isso eu tomo, o professor Kazuo conhece muito bem, o exemplo de uma das mais importantes câmaras de arbitragem do Brasil, que é a Câmara Brasil-Canadá, que depois de fundada tomou 10 anos para ter o primeiro caso. Imaginem ficar 10 anos com a porta aberta, serviço pronto, esperando para que venham interessados em arbitragem. Eu tenho a certeza que isso não se passará com a mediação, mas, de qualquer sorte, a compreensão de que isto é realmente um fenômeno cultural importante, que mexe com séculos da nossa cultura, que são, e aqui eu modestamente me alio à condição de professor de processo civil,
como professor, este sim verdadeiro professor Kazuo Watanabe, em que nós ensinamos aos alunos do direito, a faculdade inteira, a litigar. É litígio, é processo, tanto que recentemente, na faculdade que eu mais frequento, que é a minha PUC, há 25 anos leciono lá, nós no ano passado, conseguimos incluir como uma cadeira optativa, ou que manejasse esses conceitos dos conflitos solucionáveis pela via extrajudicial. Há alguns anos, já 4 ou 5, nós incluímos no pós-graduação, que não escute-nos o nosso diretor, porque é a sua revelia, e incluímos aulas na pós-graduação, sobre justamente conciliação e mediação e arbitragem. Pela importância que isso tem, e para que não se imagine, e que foi a nossa história como faculdades de direito, que é a formação só de litigantes judiciais. Advogados prontos para o processo, faca nos dentes, prontos para a briga.